Oi, meu nome é Ilson Muniz, sou aluno do Luiz de Carvalho Ramos, do terceiro ano B. Hoje eu vou mostrar uma série de slides sobre a vanguarda europeia e a Semana de Arte Moderna de 1922. A primeira imagem mostrada é o grito de Edvard Munch, que foi um dos precursores e uma das pessoas que começaram esse movimento europeu. A vanguarda europeia representa um conjunto de movimentos artísticos e culturais que ocorreram em diversos locais da Europa a partir do século XX. Os motivos por esse movimento foi que a sociedade em transformação após o advento da Revolução Industrial no século XIX e posteriormente a Primeira Guerra Mundial no século XX foram também os motivos que aconteceu esse movimento artístico. Os avanços tecnológicos, os progressos industriais, descobertas científicas, dentre outros, também foram os fatores que levou a esse movimento. A necessidade de propor novas formas estéticas também levou a isso. Os artistas utilizavam da ironia e da capacidade de chocar o público e apreciar e refletir sobre a vida também. O expressionismo, como o primeiro movimento que vamos começar a falar. E o quadro que mostrado é de Vincent van Gogh, Noites Estreladas. O expressionismo tem como característica o contraste, a intensidade cromática e a valorização do universo psicológico, sobretudo de sentimentos densos como a angústia e a solidão, o dinamismo e o vigor. Técnica violenta na pintura, com grossas camadas de tinta, também são muitos mostrados no quadro. A valorização de temas sombrios e trágicos também são mostrados, como no caso o quadro do Vincent van Gogh mostrado no primeiro slide. Alguns artistas, Edvard Munch, Vincent van Gogh, Paul Klee. O expressionismo no Brasil também teve como representação forte Anita Malfatti e, claro, Portinari. A obra do lado com as pessoas é o Cetirão de Portinari. O cubismo, claro, posso falar de Pablo Picasso. Também a obra mostrada é do Pablo Picasso. O cubismo tem como característica um movimento artístico com pauta na geometrização das formas, que mostra muito na arte, no primeiro slide, no quadro do Picasso. Alguns artistas, Pablo Picasso, Fernando Leguer e Juan Gris. O Brasil tinha como cubismo representação Tarsila do Amaral e Vicente do Rego. O futurismo, de Giacomo Balla. O futurismo, como principal característica, tinha como a exaltação da tecnologia e das máquinas e da velocidade do progresso. Um dos principais movimentos que influenciaram a Semana de Arte Moderna foi o futurismo, que mais tarde vou falar sobre ele depois. Alguns artistas, Huberto, Bunock, Carlo, Luigi e Dino. Dadaísmo. O dadaísmo começa já representado aqui no slide como a obra de Marcel Duchamp, que é a fonte. O dadaísmo tem a principal característica um encabacedado por Trizang Tzara, em 1916. A espontaneidade, a arte pautada na liberdade de expressão e no absurdo e na irracionalidade. O pintor e o escultor francês Marcel Duchamp foram as figuras mais emblemáticas do movimento dadaísta, como seus objetos prontos, que é o ready-made. A fonte é uma das obras mais representativas desse movimento, que é a obra que eu apresentei no primeiro slide. Surrealismo, com Salvador Dalí, que é a persistência da memória. Inclusive, o quadro atrás de mim é uma obra do Salvador Dalí. E também eu tenho para complementar um livro com todas as obras do Salvador Dalí. Ela fala de muitas, inclusive dessa aqui que vocês estão vendo ao lado, atrás de mim. Tá. Continuando, temos também o Magritte, claro, René Magritte, realismo, com a obra mostrada O Terapista. O surrealismo tem como característica, claro, como eu falo do André Breton, que foi a pessoa que fez esse movimento, que levou esse movimento, que despertou em Paris em 1924, mas a característica principal é pautada no subconsciente, uma arte impulsiva, fantástica e onírica. Principais artistas, temos Georges de Tiro, Max, Dion, René Magritte e Salvador Dalí.
Os principais artistas do Brasil sobre o surrealismo é o Tarsila do Amaral, Ismael Neri e Cicero Dias. Agora vamos falar sobre a Semana de Arte Moderna. A Semana de Arte Moderna começou em 1922, que teve como motivo a celebração do centenário da independência. Então fazia 100 anos da independência do Brasil, que foi em 1822. Porém, uma das abordagens totalmente brasileiras, uma temática mostrada a arte nacional. O objetivo também que tinha a valorização da arte brasileira em todo o seu aspecto, em uma ruptura com as tendências do passado, que é os sonetos, os parnasianos, toda essa galera, eles queriam renovar uma coisa deles, porque tudo era europeu. As características principais têm como a ausência de formalismo, a ruptura com o academismo e o tradicionalismo, crítica ao modelo parnasianista, também como tinha dito, a influência dos vanguardas artísticas, como eu tinha mostrado também nos slides atrás, futurismo, cubismo, dadaísmo, surrealismo e expressionismo. A valorização da identidade e cultural brasileira, com a fusão de influências internas aos elementos brasileiros e experimentação estética, a liberdade de expressão, a aproximação da linguagem oral, com uma utilização de linguagem coloquial e vulgar, temáticas nacionalistas também e claro, cotidianas. A comissão organizadora da Semana de Arte Moderna, a foto fala sobre isso. À esquerda para a direita, Manuel Bandeira, Mário de Andrade, Oswaldo de Andrade, aparecem em primeiro plano sentado. Artistas que participaram da Semana de Arte Moderna de 1922. Na literatura temos Mário de Andrade, Oswaldo de Andrade, Graça Aranha. Também temos na arte a Anitta Malfatti, a Tarsila do Amaral. E na música temos o Heitor Villa-Lobos. A pintura que eu mostro agora é a Baporu, de Tarsila do Amaral. A Anitta Malfatti, Um Homem Amarelo, que os dois quadros da Anitta Malfatti e da Tarsila do Amaral estavam na Semana de Arte Moderna. De Cavalcante, Pierre, que também foi outro quadro mostrado. E também temos o Vicente de Rego Monteiro, que em português, Marie e sua filha. A Semana de Arte Moderna. O primeiro dia foi como abertura oficial, 3 de fevereiro de 1922, localizado no Teatro Municipal de São Paulo. A pintura e esculturas espalhadas pelo todo o teatro provocou um repúdio e um choque ao público, algo que eles queriam mostrar, queriam levar ao novo movimento artístico no Brasil. A imagem externa do teatro, eu coloquei essa imagem da noite porque fica muito mais bonito do que a parte de dia, porque você consegue ver todas as luminárias, toda a beleza na arte estética do teatro. Aí temos a parte interna do teatro, onde que foram expostos os quadros. A parte de baixo, perto das portas, foi onde colocaram os quadros de Anitta Malfatti, Tarsila do Amaral, e entre outros. A imagem interna do teatro, onde que Oswaldo de Andrade, Graça Aranha e o Heitor Villa-Lobos também apresentou suas obras, apresentou seus textos. E agora eu vou falar do segundo dia, foi em 15 de fevereiro de 1922, localizado no Teatro Municipal de São Paulo, marcado pela apresentação musical de Guiomar Noveas, com a palestra de Menotti Del Picchia sobre a estética e a declamação feita por Ronaldo de Carvalho do poema Sapos, de Manuel Bandeira, o qual criticava o parnasianismo, que eu falei no começo. Terminando a apresentação que criaria crítica. Inclusive, o público jogou batata neles. O final da Semana de Arte Moderna foi em 17 de fevereiro de 1922, localizado no Teatro Municipal de São Paulo. O público estava reduzido, porque já não tinha mais nada para ver. Mas, como apresentação final, tinha como Villa-Lobos, apresentou-se os rapazes em pé com chinelo com o outro. E agora eu vou finalizar com uma música do Villa-Lobos. Obrigado. Até a próxima.